Caríssimos amigos e irmãos, que a paz de Deus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. O tema para a nossa reflexão desta semana está no Evangelho de Mateus, versículo 25 e 26, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, cujo título é Bem-aventurados os misericordiosos. Deste capítulo, vamos falar sobre os itens 11 e 12, que diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Eu farei a leitura desses dois itens para nós iniciarmos a nossa reflexão. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando-o para poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhe perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Nessa passagem contida no Evangelho de Mateus, Jesus nos oferece ensinamentos primorosos para o nosso aprimoramento espiritual. Um desses ensinamentos é buscarmos desenvolver em nós a indulgência, que é a predisposição ao perdão, ao não julgamento das faltas alheias. Antes, nos convoca a refletirmos se não cometemos as mesmas faltas que estamos condenando, se temos autoridade moral para tecer comentários sobre comportamentos que estejam em desacordo com as leis divinas, uma vez que, se julgamos, temos a obrigação de sermos melhores. Isso nos lembra outro ensinamento de Jesus contido no mesmo capítulo 10, que diz: por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Se pudéssemos sair de nós e ficássemos observando o nosso comportamento no dia a dia, qual seria o julgamento que faríamos das nossas atitudes, palavras e pensamentos? Seríamos os mesmos juízes implacáveis que muitas vezes somos diante das faltas dos nossos semelhantes? O motor que nos impulsiona para julgamentos levianos, sem conhecimento do contexto dos atos que condenamos, é o orgulho, que ainda habita em nós de forma tão envolvente que sufoca nossos ainda frágeis sentimentos de humildade e caridade. O orgulho nos faz disfarçar nossas mazelas, ao mesmo tempo que nos impele a apontar e julgar as atitudes alheias, provocando em nós um falso e prejudicial sentimento de superioridade. Ensina-nos o Evangelho que o julgamento não é o mal em si, mas sim como ele é aplicado. Da sua aplicação tem-se um bom ou mau resultado. Sem o julgamento, o mal nunca seria reprimido. O auto-julgamento, por sua vez, é fundamental
para que possamos refletir sobre nossas más ações, visando corrigi-las. Julgar a conduta alheia com o objetivo de buscar o bem é louvável, desde que com humildade e caridade, observando se existe autoridade moral em quem julga. Já a censura à conduta alheia, visando desacreditar, denegrir a imagem de alguém, trata-se de maledicência, o que é injustificável. Como dissemos no início da nossa reflexão, nessa passagem do Evangelho, Jesus nos oferece primorosos ensinamentos, a saber, ele não julgou a multidão e sabiamente provocou nas pessoas um auto-julgamento, quando disse: aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Jesus não compactuou com o mal, quando disse à mulher: vá e não peques mais. E ele nos ensinou a perdoar, quando disse à mulher: nem eu tampouco te condenarei. São ensinamentos primorosos, importantes, que à medida que nós possamos interiorizar esses ensinamentos, vão facilitar muito e muito a nossa convivência com os nossos irmãos e a nossa convivência conosco mesmo, com a nossa consciência. Diante desses ensinamentos, vamos deixar algumas questões para a nossa reflexão. A primeira delas diz: quantas pedras temos atirado de forma leviana e inconsequente? Vou repetir. Quantas pedras temos atirado de forma leviana e inconsequente? Quais são essas pedras? As pedras virtuais, repassando mensagens e imagens sem procurar saber se são verdadeiras. Denegrindo pessoas, comportamentos. Por isso dissemos, forma leviana e inconsequente. É uma coisa muito atual, está presente no nosso dia a dia. E nós devemos tomar muito cuidado, estarmos muito atentos, para que nós possamos fazer o uso adequado de todo esse universo que existe e nós não podemos fugir dele, o universo virtual, mas sabemos usar e não sermos usados. As outras pedras são as pedras verbais. Quantas pedras verbais temos atirado, originando ou fomentando maledicências? Esse é um outro grande cuidado. O que falamos e como falamos. A segunda questão para a nossa reflexão é: quanto ainda nos permitimos conviver com o mal, como autor ou de forma dissimulada, compactuando com ele? Aí nós vemos os programas de televisão que exploram o mal, os quais nós realimentamos com a nossa audiência. Estarmos atentos com aquilo que nós utilizamos para passarmos o nosso tempo, para o nosso lazer. É importante que nós tenhamos o nosso lazer, sem dúvida nenhuma, mas tomarmos muito cuidado de como estamos alimentando o nosso espírito com essas programações. Da mesma forma, as escolhas sociais, os ambientes, as companhias, as produções cinematográficas que procuram denegrir os valores da família. Como nós estamos convivendo com isso? Estamos compactuando? A terceira questão diz: quanto que nós, sabedores da nossa fragilidade moral, estamos dispostos a perdoar a fragilidade moral do nosso semelhante?
Essa é uma questão muito importante. Todas são importantes, mas essa é revestida de uma importância particular. Então eu vou repetir. Quantos de nós, sabedores da nossa fragilidade moral, estamos dispostos a perdoar a fragilidade moral do nosso semelhante? Perdoar. Perdoar é um ato passivo, porque ocorre dentro do nosso coração, no nosso íntimo. E quando é um ato que parte do coração, um ato verdadeiro, é um ato de amor. Mas existe o perdão verbal apenas. Esse é um ato de vaidade. É um perdão da boca para fora, que não causa o efeito necessário dentro do nosso coração. Perdoar com o coração também é um ato de inteligência, porque ele retira as sombras do nosso coração, as sombras dos ressentimentos, das mágoas. E com isso ficamos mais leves, nos traz paz, nos traz serenidade. A outra parte é considerada por muitos como a parte mais difícil, porque é pedir perdão. Pedir perdão é um ato ativo. Por que ativo? Porque nós precisamos ir ao encontro do outro que nós, em algum momento, magoamos. E isso mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Por isso dizem que pedir perdão é mais difícil. Porque o nosso orgulho, ele muitas vezes, ele nos impede de irmos ao encontro daquele a quem nós, em algum momento, criamos alguma situação. Mas, dada a importância desse pedir perdão, nós percebemos claramente que ele tem uma participação maior dentro do nosso coração. Porque não só ele está nos compelindo a um ato de humildade, da busca do outro, como também ele está fazendo um trabalho muito forte dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, do nosso espírito, que é o combate ao orgulho e à vaidade. Com essas três questões, que parecem bastante simples, mas de um conteúdo muito importante para nós refletirmos, para nós fazermos com que, interiorizando esses ensinamentos de Jesus, nós possamos nos tornar pessoas melhores, espíritos mais evoluídos, com energias mais rarefeitas, mais leves, que nós sabemos onde nós estivermos, essas energias estarão sendo oferecidas, porque somos espíritos que trocamos energias independente da nossa vontade. E somos responsáveis por aprimorarmos as nossas energias, torná-las energias mais leves. Com isso, caros irmãos, nós encerramos esse nosso encontro de hoje. E em nome do SEAC, essa casa bendita, que sempre nos acolhe com tanto amor, agradeço a atenção de todos, desejando uma ótima semana. Fiquem com Deus.